Oi, pessoal, bem-vindo março, mês que promete agitação do começo ao fim. Eu sou Marcos Reinaldo, astrólogo, e quero passar um pouco para você esse caminhar dos astros, ver como a gente consegue utilizar melhor no nosso dia a dia. E se você quer saber como tirar mais proveito ainda de toda essa movimentação, entre em contato comigo para a gente fazer a leitura do seu mapa astral. Ali a gente consegue ver em que área da vida acontece essa movimentação e como você consegue tirar mais proveito de tudo isso. E claro, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho para saber quando vai chegar novos vídeos, porque a rede social é sobre isso, né? Ajuda bastante no meu trabalho e faz a astrologia chegar a mais pessoas que gostam também desse assunto. E a gente já começa um mês com ar otimista, com bastante vontade para fazer, até aquela coisinha de tô sentindo que tô com um pouquinho de mais sorte, é que Vênus e Júpiter se encontram no signo de Áries no dia 2 de março. Eles são conhecidos como os benéficos do zodíaco, Júpiter o grande benéfico e Vênus a pequena benéfica. Então são dois pontos que realmente trazem bastante disposição para a gente fazer e para a gente correr atrás do que a gente quer. Eles estão se encontrando no signo de Áries, então tem aquela disposição de querer correr atrás, de fazer. Só que a gente tem que ter um pouquinho de atenção aqui, porque Vênus não fica tão confortável assim no signo de Áries. Então ela deseja, a Vênus que fala sobre os nossos desejos, nossos prazeres, ela deseja muito o que ela quer. E no signo de Áries, então ela reforça mais ainda. Só que se por acaso alguma coisa não saiu do jeito que a gente queria, aí ela fica bem magoada. E juntando com Júpiter, que ele expande, ele cresce, ele tem essa coisa do exagero. Então é aquele desejo muito grande, aquela vontade imensa de conquistar algo. E se por acaso não deu certo, se a gente ouvir um não, criar alguma frustração, realmente o mal-estar ele pode ser também na mesma intensidade do que a gente estava querendo. Pode ser bem grande. Então um pouquinho de atenção. A gente tem que sim desejar, correr atrás, aproveitar essa energia para fazer as coisas, para a gente ter assim aquele objetivo que a gente precisa conquistar e fazer aquelas coisas que a gente precisa e correr atrás, né, do que a gente precisa para a gente ter o prazer e a satisfação que essa Vênus gosta e sempre acreditar que tudo vai dar certo, que isso são coisas de Júpiter. Mas no mesmo dia, para dar uma acalmada aí nesse exagero, nesse a gente quer fazer um monte de coisa, Mercúrio se encontra com Saturno no signo de Aquário, então aqui dá uma acalmada aí nessa agitação toda, pede para a gente ter um raciocínio um pouco mais concreto, um pouco mais prático, sem tantas emoções, assim, né? Já que esse encontro anterior traz essa mais que eu quero conquistar, eu quero fazer, então pede um pouquinho mais de calma, um pouco mais de atenção. O signo de Aquário sempre fala sobre conhecimento, ideais, sobre até mesmo algumas coisas que precisam de mudar, só que Saturno ele quer estudar, ele quer se aprofundar, ele quer procurar bases para a gente construir algo. E Mercúrio, que fala sobre o nosso raciocínio também, está falando muito sobre isso, sobre a gente realmente colocar no papel, planejar, ver o processo que a gente precisa fazer para alcançar aquilo que a gente deseja, e tudo isso com muito embasamento, com muito estudo. Não é que nem esse primeiro aspecto que a gente teve, que a gente sai na louca fazendo, a gente está com muita vontade, a gente nem pensa muito, a gente só vai e faz. Aqui esse Saturno e Mercúrio estão pedindo um pouco mais de calma, pedindo sim para a gente pensar um pouquinho antes de fazer e aproveitar essa energia da conversa anterior para, na hora que colocar ali as coisas em movimento, as coisas em ação, a gente tem sim uma base, tem um estudo, a gente sabe o que a gente está fazendo. E para terminar, já o dia 2, a gente nem saiu do dia 2, já teve tudo esse movimento, Mercúrio chega ao signo de Peixes. Aqui a gente volta para esse mundo dos sonhos, das fantasias, da criatividade, da vontade de ter um olhar mais criativo das coisas. Só que um pouquinho de cuidado, porque Mercúrio também não se sente tão confortável assim no signo de Peixes. Ele é muito mais racional, muito mais prático, e ele está no signo de água, que traz muito mais emoção, sentimento, as coisas subjetivas. Então ele pode ter esse momento ali de ficar um pouco mais difícil de entender entre linhas, sabe? Quando a gente precisa de interpretar demais, ele gosta mais das coisas práticas e objetivas. Mas enquanto isso ele está por ali, ele pode trazer assim, esse lado mais criativo, esse lado mais lúdico, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para ser bem claro na nossa comunicação, já que Júpiter fala muito sobre comunicação, ele até quer as coisas precisam ser um pouco mais detalhadas, precisam ser mais bem explicadas, não, a gente não pode acreditar que está óbvio para as pessoas, a gente tem que sim dar uma explicadinha para a gente não acabar causando maus entendidos enquanto Mercúrio passar pelo signo de Peixes. 7 de março, outro dia que promete bastante agitação também, já que a Lua chega à sua fase cheia, a Lua está no signo de Virgem, Sol no signo de Peixes, aqui traz esse olhar muito da Lua, que está muito ali
concentrada, muito procurando soluções, querendo organizar. E esse Sol no signo de Peixes que sonha, que está procurando as coisas mais leves da vida. Então tem esse balanço ali da gente pegar esses sonhos, pegar aquilo que a gente está fantasiando e trazer ali para o mundo real, já que o signo de Virgem ele é muito prático para fazer as coisas. E no meio dessa energia aí de sonho e realidade, a gente tem um grande movimento que ele realmente é bem marcante para esse ano, que é a entrada de Saturno no signo de Peixes. Aqui Saturno, que é um planeta muito sério, muito concreto, acabei de falar sobre isso, né, na conversa anterior que ele encontrou com Mercúrio, e quando ele chega no signo de Peixes, ele que é muito sólido, muito rígido, ele entra mais uma vez num signo de água, num signo leve. Se a gente pegar as qualidades primitivas, né, o signo de Peixes ele é frio e úmido, Saturno ele é frio e seco, então a gente entra num clima muito a gente diminui um pouco o ritmo das coisas, já que essa qualidade primitiva fria, ela traz uma calma, não com tanta pressa, a gente tem que olhar direito as coisas que a gente vai fazer, só que Saturno seco, entrando num lugar úmido, às vezes ele perde a estrutura, ele perde o firmamento dele. Então aí, como ele vai ficar mais ou menos aí quase 2 anos e meio nesse signo, a gente vai perceber algumas coisas que a gente precisa alicerçar. A gente pode sentir aquela sensação de que a gente precisa achar um ponto de alicerce para algumas coisas que a gente tem, alguns sentimentos, algumas emoções, até mesmo que a gente está precisando construir. E a gente pode perceber que na hora que a gente precisar achar essa estrutura, a gente pode achar um pouco de dificuldade, não pode vir com tanta pressa, assim. Então um pouquinho de atenção, um pouquinho de calma. Quem tem Saturno no signo de Peixes vai estar passando pelo seu retorno de Saturno, também é muito conhecido, então fala muito sobre aquele momento que a gente precisa amadurecer, então é aquela turma que tem 27, 28 anos, ou então quem está passando pelo seu segundo retorno de Saturno, o pessoal que já está perto de 60, é aquele momento que pede aquele nosso amadurecimento. Será que a gente trabalhou bem aquilo até chegar aqui, aquilo que a gente precisa estruturar, precisa afirmar? Mais uma vez, aqui no signo de Peixes, às vezes pode ter essa questão daqueles muitos sonhos, das coisas que a gente sempre deixou muito vagando por aí, não teve muito esse alicerce. Então a gente precisa assim achar esse ponto focal, conseguir se concentrar, mesmo com as dificuldades ali, que às vezes ele pode se sentir sambando nesse signo de água ali, a gente tem que achar essa estrutura e essa base para a gente conseguir erguer o que a gente precisa. Quando a gente fala assim nas questões mundanas, eu vejo muito como construções que estão em lugares mais aquosos ali, tendo essa dificuldade ali de ficar em pé. Então vamos tomar um pouquinho de cuidado ali. A gente pode sentir bem aqui no dia 7 essa estrutura dar uma balançada, mas como são 2 anos e meio aí de Saturno passando pelo signo de Peixes, isso vai se diluindo durante o tempo ali, e a gente vai percebendo momentinhos aqui, momentinhos pequenos ali, sempre pedindo essa base, essa estrutura dos nossos sonhos, dos nossos devaneios. No dia 11 traz um pouco mais de animação, já que Vênus no signo de Áries tem uma boa conversa com Marte no signo de Gêmeos. Marte é dona do signo de Áries, então traz bastante energia, disposição para a gente fazer as coisas. Marte no signo de Gêmeos está querendo fazer 1 milhão de coisas, e Vênus no signo de Áries está ali toda cheia de desejo, cheia de vontade, cheia de querer conquistar as suas coisas, né? Então a gente está ali bem disposto a correr atrás e de uma forma bem criativa e divertida para a gente correr atrás. Só um pouquinho de cuidado ali, que como Marte no signo de Gêmeos, às vezes ele se dispersa pela quantidade de coisas que quer fazer, às vezes a gente quer fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo e não faz nada direito. Então um pouquinho de atenção, vamos tentar gastar essa energia num ponto só. Ali nos dias 14, 15, 16, a gente tem que ter bastante atenção, já que Netuno está no meio da conversa e pode trazer alguma certa confusão, alguns maus entendidos durante a semana. Então vamos ter bastante atenção durante essa semana para a gente não acabar se perdendo, sonhando demais, caindo em algum golpe, acreditando demais nos outros. Então bastante atenção durante essa semana. E no dia 14, Marte no signo de Gêmeos não tem uma boa conversa com Netuno no signo de Peixes. Aqui é aquele momento que a gente está, que as pessoas que são mais maliciosas podem tentar ali com a conversa, no meio de uma agitação, no meio de um tumulto, querer passar algum golpe, querer passar a gente para trás. Então não é um bom momento ali. Realmente é uma conversa que pode trazer uma desarmonia e grandes mal entendidos aí durante o dia. Então vamos ter bastante atenção, não acreditar em tudo que a gente estiver ouvindo, vamos ficar ali bem atentos e principalmente ter calma, porque é na pressa desse Marte ali que a gente pode acabar ou acreditando demais, ou tá com muita pressa para resolver, não entende direito, não lê direito. Então, bastante calma aí nesse dia 14 para a gente não acabar sendo enganado em algum momento.
No dia 15 a Lua chega à sua fase minguante, Lua no signo de Sagitário, Sol no signo de Peixes. Aqui a gente está bastante disperso, mas essa Lua minguante pede para a gente dar uma acalmada, é aquele momento de introspecção, pensar um pouquinho mais no nosso eu. E nesse mesmo dia o Sol se encontra com Netuno no signo de Peixes. Aqui a gente já está falando desse Netuno, que às vezes ele traz uma confusão para a gente. O Sol quer clarear, quer trazer o discernimento. Pode ser um momento bastante, muito bom, para a gente trazer a criatividade, exercer esse lado mais lúdico da gente, mas eu continuo com essa atenção aí de que esse Netuno às vezes traz uma bruma ali no meio do que a gente está tentando entender, do que a gente quer olhar lá na frente, e ele pode trazer essa dispersão ali, a gente não entender direito as coisas. Mais uma vez eu reforço essa questão de cuidado com muita pressa, da gente não ler direito, não entender direito. Se por acaso ficou alguma dúvida, peça para repetir, não vamos ser orgulhosos de falar que não entendemos, para assim a gente conseguir fazer as coisas com mais clareza. E no dia 16 é a vez de Mercúrio se encontrar com Netuno no signo de Peixes, então aqui a gente continua com essa conversa aí desse Netuno querendo às vezes dar uma atrapalhada, ele pode trazer sim muita criatividade para a gente, ainda mais quando encontra com Mercúrio, que fala sobre o nosso raciocínio, sobre a nossa maneira de pensar, pode trazer sim, mas também como fala sobre a nossa comunicação, mais uma vez esse reforço, para ter bastante atenção, ser muito claro, aqui sim explicar realmente nos mínimos detalhes, aqui principalmente para quem gosta, né, de prestar atenção no que está acontecendo ao redor, tem aquela olhada, né, ver o que a intuição da gente pode dizer. Vênus chega ao signo de Touro, onde ela se sente super em casa, ela se sente confortável, ela busca, né, o signo de Touro busca muito esse conforto, bem-estar, prazer. Aqui tem muito uma coisa do toque, do sentir, esse momento de Vênus passando pelo signo de Touro, Vênus fala sobre questões financeiras e Touro tem uma questão de eu quero guardar, eu quero poupar, então fala também muito bom. É um bom momento para a gente pensar muito na nossa vida financeira, como se organizar. A gente percebe que às vezes a gente não pode ganhar na Mega Sena, mas a gente percebe que a gente consegue organizar melhor ali a nossa vida financeira, conseguir fazer aquelas planilhas chatas que ninguém tem paciência para fazer, mas a gente percebe que a gente tem esse olhar mais carinhoso para a gente buscar um conforto, conseguir guardar um dinheirinho para comer num restaurante gostoso, já que o signo de Touro gosta muito disso, para a gente dar um momento de spa, de beleza, aquele momento de dia de princesa, sabe? Que a gente quer se cuidar, uma massagem, aquela esfoliação que a gente estava cuidando. Vênus no signo de Touro fala muito sobre isso, sobre esse cuidado que a gente tem com o nosso corpo, com a nossa vontade, e principalmente no signo de Touro ela fala muito sobre se relacionar também, estar com outra pessoa. Vênus no signo de Touro gosta muito do toque, do sentir, do ter essa coisa de estar perto de outra pessoa. E isso é muito gostoso. Aqui só um pouquinho de cuidado, porque quando ela vai pro lado negativo dela no signo de Touro, ela pode ficar um pouco mais obsessiva, né? Ela quer estar ali com só aquilo para ela e não quer dividir com ninguém. Então só um pouquinho de atenção com isso, mas tirando isso, o resto é só aproveitar, curtir, sentir prazer, emoção e buscar o conforto que a gente gosta muito enquanto Vênus passar pelo signo de Touro. No dia 17, o Sol encontra com Mercúrio no signo de Peixes, então aqui está falando muito sobre a nossa comunicação, o que a gente precisa expor, o que a gente precisa falar. Aqui tem como tem esse lado lúdico e criativo do lado do signo de Peixes, a gente pode aproveitar muito isso para a gente conseguir colocar em prática algumas coisas mais criativas, mais fora da casinha. Aqui a gente sai realmente da nossa rotina e procura coisas diferentes, procura coisas que tragam essa parte mais sonhadora, essa parte mais de fantasia, que o signo de Peixes gosta bastante. Como a gente fala sobre comunicar também, então traz muito esse lado também dessa empatia que o signo de Peixes tem pelo outro, do que a gente precisa falar para agradar a alguém, não falar simplesmente só para puxar o saco, mas só quando a gente precisa levantar, quando a gente precisa fazer aquele elogio que a pessoa estava precisando daquilo naquele momento. Então também é um bom momento, já que o Sol traz esse brilho, traz esse encanto no signo de Peixes. E Mercúrio fala sobre a nossa comunicação, por que não praticar o elogio, praticar esse momento de fazer o outro se sentir bem com a nossa palavra ali, não precisa ser aquela puxação de saco, mas uma palavra amiga, um bom dia com um pouquinho mais de carinho ali, vai fazer muito bem também nesse dia. Dia 19, Mercúrio dá tchau para o signo de Peixes, chega ao signo de Áries, então traz uma comunicação muito mais ativa, muito mais falante, às vezes até muito mais acelerada ali. Então aqui só um pouquinho de cuidado para a gente não se embananar, a gente não acabar falando, atropelando as palavras, já que a gente está com muito mais pressa, com muito mais velocidade ali na hora de falar, e um pouquinho de cuidado, já que a gente está com essa coisa muito ativa, muito impulsiva na hora de falar com Mercúrio no signo de Áries, aqui falar sem pensar é quase que óbvio que vai acontecer isso. Então, um pouco de atenção aí, se vê que começou a engatar as marchas aí, começou a acelerar demais, dá uma respirada,
põe um pouquinho ali, pensa um pouquinho antes de falar, para não acabar causando ainda um mal-entendido com esse Mercúrio no signo de Áries. Mas quem está precisando de colocar para fora alguma coisa, esse é o melhor momento, porque realmente, quando Mercúrio passa pelo signo de Áries, ele quer falar e falar bastante. E no dia 20 de março a gente comemora o Ano Novo Astrológico, a entrada do Sol no signo de Áries, ali a gente começa um novo ciclo, com o primeiro signo do Zodíaco, então ali a gente está com a disposição para trazer algo novo, coisas novas. Normalmente o pessoal já na virada de ano faz muito essa leitura da entrada do Sol no signo de Áries, que é um momento importante, isso define esse novo ciclo. Se você quer que eu faça essa leitura aí no dia 20, coloca aqui nos comentários que eu faço essa leitura no dia 20 ali especial, só olhando o mapa da entrada desse Sol no signo de Áries, que pode trazer muitas coisas bacanas que a gente precisa saber para esse novo ciclo de 12 meses que vai começar. E no dia 21 a gente continua nesse ritmo de inícios, de começo, já que a Lua chega à sua fase nova, que é conhecida por ter o terreno fértil ali, o terreno limpo, para a gente colocar os nossos ideais, o que a gente anda sonhando, o que a gente quer plantar para ver crescer. Então a gente tem ali essa lua nova no signo de Áries, que é o signo dos inícios, dos começos, que traz energia, traz muita força para a gente fazer as coisas. Então dá um gás a mais ali para a gente começar. Então aqui sim, a gente começa o ano, já passou um tempinho do carnaval, mas aqui realmente a gente dá aquele start, a gente começa a ir com o pé direito, com muita energia, aproveitando essa fase nova para a gente colocar os nossos sonhos em práticas e com essa energia do signo de Áries que faz a gente levar as coisas para frente. E no dia 23 também é um evento bem marcante para o mês de março, que é a entrada de Plutão no signo de Aquário. Plutão que tem um caminhar bem lento, se eu não me engano ele entrou em Capricórnio em 2008, agora ele vai dar uma passadinha no signo de Aquário, vai voltar para Capricórnio para 2024, realmente ele pegar o ritmo de vez aqui no signo de Aquário. Então a gente tem ali agora, do finalzinho do mês de março até junho, que é o tempo que ele fica ali, a gente pode ter ali uma olhadinha do que vai ser esse período de Plutão no signo de Aquário. Está prometido muitas inovações, Plutão sempre tem uma coisa do destruir para começar de novo, então a gente pode perceber antigas tecnologias, já que Aquário fala muito sobre essa coisa do conhecimento, de coisas que a gente adquiriu durante os anos, então a gente pode perceber algumas certezas que a gente tinha, a gente pode perceber que elas vão caindo por terra e a gente vai ter que abrir espaço para coisas novas, principalmente para novos conhecimentos e novos aprendizados. Então a gente pode ver alguma notícia de alguma grande descoberta, alguma notícia de que aquilo que a gente pensava não era daquele jeito, existe uma outra maneira de como as coisas acontecem. Então a gente já pode perceber que durante esses alguns meses que Plutão passar no signo de Aquário, a gente vai ter esse tipo de notícia. Em 2024 ele chega de vez, trazendo aí novos conhecimentos, novos aprendizados, algumas coisas precisam ser esquecidas ou então simplesmente renovadas para a gente conseguir trazer a nossa evolução, que é isso que o astro Plutão ele gosta de trazer, né? Ele gosta de trazer sempre um renascimento para começar algo novo. E com muita força ali também, né? E no dia 25, Marte se despede do signo de Gêmeos, que ele passou um bom período ali, ele ficou quase 6 meses no signo de Gêmeos, onde ele trouxe bastante confusão, bastante agitação, bastante barulho durante esse período, e agora ele entra no signo de Câncer, um signo que é um pouco mais calmo, ele pensa muito mais na proteção, no cuidado, então a gente pode ter esse lado, a gente pode ficar um pouco mais resguardado, a gente pode ficar um pouco mais reativo, a gente não dá tanto espaço para as pessoas chegarem intimamente na gente, e a gente tem uma tendência muito mais à proteção. Aquilo que está acontecendo ao nosso redor, a gente quer proteger com um pouquinho mais de força, já que Marte é o deus da guerra, né? Ele fala muito sobre essa energia que a gente impõe nas coisas, e um pouquinho de cuidado aqui, porque Marte ele não se sente confortável no signo de Câncer. Então um pouco de atenção aqui, porque esse excesso de defesa pode causar algum mal-estar em algum momento, a gente pode ficar introspectivo demais, a gente pode ficar na defensiva demais, então qualquer coisa a gente reage com um pouquinho mais de agressividade, então um pouquinho de atenção. Mas no que diz respeito a gente proteger, a gente cuidar do outro, a gente ter esse olhar muito mais atencioso às pessoas que estão ao nosso redor, isso pode ser um bom momento ali de Marte passando pelo signo de Câncer. E no dia 28, Mercúrio se encontra com Júpiter no signo de Áries, é aquele momento da falança. Mercúrio, que é o astro da comunicação, do nosso raciocínio, se junta ao astro do exagero, da abundância, do crescimento. Então é aquele momento de falar. A gente pode perceber que as palavras, a comunicação, ela está muito mais forte, muito mais exagerada durante esses dias. Ele pode ser um dia antes, um dia depois,
já que Mercúrio anda um pouquinho mais rápido, então a gente pode perceber essa agitação ali. Os meios de comunicação muito mais eufóricos, a nossa conversa mesmo no dia a dia na rua, a gente está muito mais, até mesmo com um tom mais alto, com muito mais animação, com muito mais vontade de falar as coisas que a gente precisa. Aqui um pouquinho de cuidado, que eu não devo ter falado na entrada de Mercúrio no signo de Áries, porque Mercúrio fala sobre transportes também. E o signo de Áries tem essa coisa quente, né? Essa coisa da gente ter um pouco mais de pressa, de correr um pouco mais. Então, bastante atenção ali com excesso de velocidade, com a pressa para chegar em algum lugar. Mercúrio no signo de Áries, ele deixa tudo para a última hora. Então, se tem alguma reunião, alguma coisa marcada, vamos tentar se programar para sair um pouquinho antes, já que em cima da hora a tendência realmente é a gente correr e ali a gente sabe que a gente está correndo risco de causar algum acidente. E com esse Júpiter junto, então as coisas podem ficar um pouco mais grandiosas ali. Então, bastante atenção, principalmente com esse excesso de velocidade. Mas se a gente precisa falar, colocar alguma coisa para fora, os nossos ideais, é o momento da gente falar, de se expressar e de dizer o que a gente veio fazendo nesse mundo aqui. No dia 29, a Lua chega à sua fase crescente, Lua no signo de Câncer, Sol no signo de Áries. Aqui a gente está falando dessa questão de querer ficar um pouco mais fechado e ter essa agitação do Sol no signo de Áries de querer se movimentar. Então a gente tem que achar esse equilíbrio do que a gente precisa colocar para fora, colocar em movimento. Às vezes o signo de Câncer tem essa tendência à proteção, a querer deixar um pouco mais guardado, então demora um pouquinho mais para colocar para fora o que precisa de colocar em movimento. E essa lua crescente, ela quer fazer crescer. Então aquilo que a gente guardou, que a gente cultivou, que a gente precisa agora colocar para fora, ver crescer, essa fase crescente ela é muito boa para isso. E para terminar o mês, no dia 30, Vênus se encontra com Urano no signo de Touro, Vênus que está em casa, falando do seu conforto, do seu bem-estar, e Urano que traz essas coisas repentinas, essas coisas abruptas, o inesperado acontecendo. Então aqui eu vejo muito mais essa questão financeira, então cuidado com quem investe, com quem faz investimentos aí arriscados. Aqui é o momento da gente ser um pouquinho mais pé no chão, não sonhar tanto assim. Alguns balanços, algumas coisas financeiras a gente pode perceber que pode ter um balanço a mais ali, mas também como o Vênus fala sobre os nossos relacionamentos, é aquele momento de novidades, de coisas novas. Para quem está junto, vamos experimentar o que é diferente. Para quem está solteiro, faz aí, dá uma olhadinha para alguma coisa fora do seu checklist, porque pode aparecer alguma novidade ali que pode ser bem interessante. Então vamos aproveitar bem aí esse mês de março. Espero que você tenha gostado desse resumo do mês. Durante as semanas eu vou fazendo aqueles resuminhos da semana e eu vou detalhando mais aí se por acaso eu esqueci de algum movimento importante do mês, tá bom? Então aproveitem bem toda essa movimentação, curtam bastante a vida de vocês, aproveitem bem o mês de março. Um forte abraço para vocês e até mais. Tchau, tchau!